Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025, depois da derrota colorada, mais uma no Campeonato Brasileiro. Mas grandes notícias na reapresentação do Colorado no CT Parque Gigante. Novidades importantes que a gente vai trazer nesse conteúdo. A possível negociação do Inter com o Flamengo e a possibilidade de uma troca de Vitão por um jogador que foi muito bem na história recente do Flamengo. Detalhes da possibilidade também de Ivan ser o próximo titular do Internacional. E a gente fala da negociação que pode ser concretizada a qualquer momento e que foi confirmada pelo presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Tudo neste conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro na KTO ainda, primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link, entra nele, faz o teu registro e bora dar uma brincada com responsabilidade. Casa de apostas é coisa séria, é para maiores de 18 anos, então vai na manha lá na KTO. E quero falar também de Ativa. Ativa você, na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do homem e da mulher moderna. Tem um ativo feno também para mulherada e eu tô aqui ó com a minha caixinha de ativo que eu tenho feito um ótimo uso. E lembrando que o ativo não é só para hora H, não é só para aqueles momentos especiais com teu parceiro ou a tua parceira, mas também para te manter com vigor físico animado no teu dia a dia. Tá passando por alguns dias que tu tá meio borocochô, aquela preguiça danada, vai de ativo, não tem nenhum tipo de contraindicação e a entrega é sigilosa na tua casa. O link deles do WhatsApp tá no primeiro comentário fixado e tem o número também aparecendo para vocês aqui na tela, tá certo? Gente, vamos lá, depois da derrota contra o Mirassol de 3-1 ontem à noite lá no interior de São Paulo, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante no período da tarde e tem novidades importantes dessa atividade que foi comandada pelo Ramon e pelo Emiliano Dias, tá? Primeiro, Alain Benítez, Borré e Carboneiro treinaram normalmente com o restante do grupo de jogadores. Os três que estiveram na última data FIFA, o Alain Benítez no continente asiático, o Carboneiro e o Borré com a seleção da Colômbia nos Estados Unidos, tiveram o dia de ontem basicamente como uma folga, depois iniciaram o deslocamento aqui para Porto Alegre e participaram normalmente da atividade de hoje, vão ficar à disposição do Ramon e da comissão técnica para o jogo do domingo contra o Sport no estádio Beira-Rio. Outras novidades importantes: Ronaldo e Juninho treinaram normalmente no gramado do CT e devem ser relacionados também. O Ronaldo recuperado de uma lesão no joelho e o Juninho de uma lesão na posterior da coxa. Então a gente está falando de Alain Benítez, Borré, Carboneiro, Juninho e Ronaldo voltando a ser relacionados para o jogo contra o Sport no final de semana no Beira-Rio. Tem uma dúvida que para aí no cenário e no ambiente do Inter, que é a possibilidade da mudança no gol, tá? Depois das pelo menos duas, né, mas acho que o terceiro gol é discutível, mas podem colocar aí 3 falhas claras do Antony ontem no jogo contra o Mirassol. Se especula uma possibilidade do Ivan receber uma oportunidade. O Ivan que foi contratado junto ao Corinthians no início do ano passado, no primeiro jogo dele na estreia do Inter no Gauchão, o Rocher estava fora por aquele problema na costela, né, no início de 24, e o Ivan no primeiro jogo tem uma lesão no joelho. E aí o Ivan volta a ser relacionado só no final de 24, não ganhou muitas oportunidades. O Tiger Junk, meu colega de AM Colorado de Debate Raiz, trouxe uma informação bem importante de que o Inter tem uma avaliação de que o Ivan tem algumas questões de fundamentos a serem corrigidas e que por conta disso também ele não ganha essas oportunidades. E aí a grande questão é, será que agora o Ivan vai ganhar uma oportunidade? Eu confesso que eu não acredito muito, tá? Eu acho que ele vai manter o Antony até o retorno do Sérgio Rocher, que fez uma cirurgia para retirada da placa e do pino que ele colocou na mão por conta da lesão lá no mês de março, na estreia dele no ano e do Inter no Brasileirão. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o Ivan, quem sabe, pode aparecer aí no gol do Internacional. A outra situação que eu quero trazer aqui para vocês, tá? É sobre o reforço, basicamente, confirmado pelo presidente Alessandro Barcelos, porque antes da partida contra o Mirassol, o presidente do Inter deu uma entrevista para Valéria Possamay, repórter da Rádio Gaúcha.
E nessa entrevista ele confirmou que uma compra vai acontecer. Antes eu quero lembrar para tu te inscrever aqui no canal. Confere agora se tu é inscrito. Vai estar o botãozinho ali do inscrever-se, é de graça. É só apertar no botãozinho do inscrever-se que tu dá uma força enorme aqui pra gente seguir com os conteúdos no canal, tá? O presidente Alessandro Barcelos, então, em entrevista a Valéria Passamay da Rádio Gaúcha, confirmou que o Inter deve exercer a compra do Carboneiro, que a gente especulou muito nos últimos dias, o Racing bateu o pé, o Inter já tinha feito um contato, tá, para entender se daria para baixar o valor que está previsto em contrato de 4 milhões de dólares. O Racing disse que não baixaria esse valor. Vale lembrar que o Inter já pagou pelo empréstimo dele 200 mil dólares, pouco mais de R$1 milhão, mas agora o Racing vai vender o jogador para o Internacional. O presidente Alessandro Barcelos disse o seguinte: o Carboneiro tem contrato conosco até o final do ano com opção de compra, com condições de compra definidas, com prazos de pagamento definidos. Ou seja, é uma condição que basta o clube acioná-la e ela será concretizada. É uma avaliação do departamento de futebol. A gente está trabalhando e muito felizes com o desempenho dele. E não vejo nenhum problema se a decisão for da permanência dele. O presidente está deixando claro que o Inter, pelo que ele está dizendo aqui, não vai ter uma limitação tão grande para contratar o jogador. Me surpreende, porque, repito, 4 milhões de dólares, mais de 22 milhões de reais para tu manter, em definitivo, o Carboneiro em Porto Alegre. O Inter vai ter essa bala na agulha? O presidente está dizendo, e ele falou e eu ouvi a entrevista, falou com a maior tranquilidade e naturalidade do mundo sobre a compra do Carboneiro, tá? Então pode acreditar que sim, o presidente falando isso, tem uma boa possibilidade do Inter exercer a compra em dezembro do Carboneiro, que é um jogador que está muito bem, e eu também não acreditaria que o Inter simplesmente pelo valor deixaria o Carboneiro voltar lá para Vejaneda, na Argentina, tá? Ele também falou sobre o Gustavo Prado. Ele disse que o Gustavo Prado, como outros jogadores, tem permanentemente sido monitorados por clubes grandes da Europa. A gente sabe que o Gustavo Prado teve uma procura do Brighton, da Inglaterra, que é confirmada nos bastidores do Inter, mas ele fez questão de deixar claro que até o momento não teve proposta pelo Gustavo Prado. E a outra situação que eu quero falar aqui, tá, gente, é do Vitão. Por quê? O Vitão volta a despertar interesse do Flamengo para uma possível proposta. Falei disso aqui no canal nos últimos dias. Só que tem uma informação circulando no bastidor, e ela é do Wagner Martins, de que o Flamengo quer envolver o valor que o Inter deve ao Flamengo pelo Thiago Maia, 4 milhões de euros. Só que o Inter não quer envolver esse valor. O Inter quer o dinheiro na mão. E o Flamengo estudou, inclusive, a possibilidade de envolver jogadores no negócio e jogadores que não estão sendo aproveitados lá no Rio de Janeiro. Cito um que vem sendo especulado, Michael, atacante, que o Flamengo fez uma grande disposição para tirar ele do Al Hilal, lá do Jorge Jesus, para voltar ao clube carioca. É um jogador que custa mais de R$1 milhão por mês para o Flamengo e é um jogador que mal vem sendo utilizado nesta temporada. Por exemplo, Cebolinha está na frente dele, outros jogadores do Flamengo. Então o Michael poderia ser um nome que é bom pro Inter, bom para ele, bom pro Flamengo, quem sabe envolvê-lo na negociação. Mas o ponto é, tá? O Inter sonha com 15 milhões de euros. Sabe que é muito difícil. E pelo que eu ouvi no bastidor, é bem difícil mesmo que seja uma proposta de 15 milhões de euros pelo Vitão. A não ser que o Flamengo envolva esses 4 milhões que o Inter deve, o perdão da dívida pelo Thiago Maia. Tá? E o Flamengo não teria problema de, por exemplo, dar 10 milhões para o Inter e perdoar a dívida, ou seja, um negócio total de 14 milhões de euros, sendo 4 desses 14 de uma dívida perdoada pelo Flamengo, tá? Mas a questão é, vai envolver jogador do negócio? Vai perdoar a dívida? Vai depender do Inter. Mas é bem difícil que o Vitão esteja aqui no próximo ano, porque a gente sabe, eu já comentei várias vezes aqui no canal, o Vitão quer sair, não pelo Inter, e sim por uma oportunidade de voltar para a Europa. Aí tu vai me dizer, Lucas, mas o Flamengo não é Europa, obviamente. Sim, mas o Flamengo é a grande potência do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Entre tu ir para a Europa não tendo essa proposta agora e aí tu tem que decidir, vou ficar no Inter, com poucas possibilidades de disputar algo agora, ou vou pro Flamengo, e sabendo que o Flamengo é uma vitrine para a seleção, que é um sonho do Vitão, e uma vitrine maior do que o Inter para a Europa, talvez ele acabe optando pelo Flamengo. Enfim, são coisas do mundo. E quando eu digo que o Flamengo é uma vitrine maior do que o Inter para a Europa, porque o Flamengo vem disputando os principais títulos do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. O que tu acha? Tu aceitaria só valor pelo Vitão? Perdão da dívida? Jogador na troca? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece,
deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.